Também já o mercado financeiro também está em compasso de espera para o dia 1º de agosto, quando possivelmente, se a diplomacia brasileira não contornar a situação, entra em vigor o tarifaço de Donald Trump. Estamos recebendo aqui nos estúdios, ele participa sempre direto de Miami com a gente, Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que tem sede em Miami. Ele existe, meus amigos, tudo bem? Como vai, Will? Thiago. Bem-vindo aqui. Tá trabalhando em São Paulo nessa semana, nesses dias, né? Estamos visitando o Brasil, exatamente. Perfeito. Bom, quais notícias você traz de lá? A expectativa de que teremos ou não teremos tarifaço, ou é impossível saber, meu caro Will Castro Alves? Difícil, de fato, de saber, né? E especialmente por tudo que a gente está vendo, né? Quanto esse negócio vai escalando. Vocês mesmos trouxeram 3 visões diferentes e 3 pessoas diferentes do governo dando mensagens diferentes. Então fica muito confuso. Do outro lado, a gente sabe que não vale a pena pagar para ver. Trump escalou contra a China. E olha que contra a China é bem mais difícil. O buraco é mais embaixo, como se diz, né? O déficit comercial com os Estados Unidos é muito maior, a necessidade de acesso a terras raras e a outro produto é muito diferente de café e suco de laranja, que você consegue substituir, que é a pauta exportadora brasileira, entre outras coisas, obviamente. Estados Unidos podem sentir? Sim, mas nem se compara. A comparação do professor, do Pitbull com o Chihuahua, ela é pertinente. E eu acho que o mercado financeiro tem entendido isso e fica muito claro esse receio que se tem. E esse receio, normalmente, ele tende a impactar no quê? Na moeda. O real, ele é um ativo de risco que reflete a situação de risco do país. A partir do momento que esse negócio começar, se de fato continuar a escalar, e a gente viu o Trump dobrar a aposta, ele falou hoje mesmo, quem comprar o petróleo russo é 100% de tarifa. A estratégia de dobrar a aposta ou de querer retalhar, me parece, não é a melhor. Will, a gente falou também há algumas semanas sobre a instabilidade em relação ao IOF, né? Porque isso interfere o seu trabalho lá também, que você trabalha com brasileiros, principalmente, que investem no exterior. Enfim, e agora o IOF volta, né? Essa instabilidade prejudica não só você, mas também quem quer investir? Qual é o momento de aflição que os investidores estão vivendo por causa disso? Olha, Thiago, eu diria que essa do IOF foi meio que emblemático, assim, né? Porque do dia para a noite, numa caneta, você muda o imposto, depois você volta atrás, não passa no Congresso, aí vem um juiz que não foi eleito por ninguém e determina que um imposto que incide sobre a movimentação do teu próprio dinheiro, né, você vai ter que pagar esse imposto. Então, assim, além da arbitrariedade de como foi tomada essa decisão, o fato do dia para a noite esse negócio acontecer e com muita incerteza, olha, a gente trabalha com uma plataforma de investimento, você tem que fazer tudo dentro da lei. Como é que do dia para a noite, em 24 horas, você muda todos os sistemas, todos os processos, todas as cobranças do cliente para atender essa norma? Não tem como. Essa incerteza, ela é um reflexo daquilo que a gente já viu várias vezes no Brasil, assim como a gente vê na Colômbia, no México, na Turquia, países emergentes têm isso, é uma realidade de países emergentes. O problema só é que a nossa vida fica exposta a isso, a nossa poupança fica exposta a isso e os nossos investimentos ficam expostos a isso. Por isso que a gente tem chamado bastante atenção e a verdade é que o IOF aumentou e muito a demanda pelo investimento no exterior. Porque, ora, se antes eu pagava 0,38, o governo quase aumentou para 13,5, voltou atrás, mas aumentou para 1,1, quem que me garante que amanhã ou depois, como já aconteceu, esse IOF não pode ir para 6,38 ou ainda mais e tornar mais caro o acesso à moeda americana, tornar mais caro o acesso a investimentos lá fora, ao consumo no exterior. Will, o professor Fava estava falando que essa reação de Donald Trump em relação à questão brasileira, além de toda a questão política, existe talvez uma reação sobre essa possibilidade dos países dos BRICS adotarem uma outra moeda alternativa ao dólar. Para os analistas lá nos Estados Unidos, você que conversa com outros economistas, essa é uma das questões também? Isso pesou nessa decisão, nessa ameaça? Olha, Thiago, eu diria que esse foi o estopim, né? Sim. Sim, a gente teve uma série de fatores lá, um certo alinhamento com um outro eixo no mundo, questão de crítica do envolvimento à guerra de Israel, até mesmo a Israel, alinhamento com o Irã e Palestina e por aí vai, mas, de fato, o estopim, né, foi essa questão do comentário do presidente
contra o dólar, questionamento do dólar como moeda de reserva de valor, como se uma junção de presidentes de países muito diferentes entre eles, né? E a gente fala muito dos BRICS, mas Índia e China são inimigos antigos, né? Brasil, Rússia são países muito diferentes um dos outros. E a gente fala como se fosse um bloco coeso, que na verdade não tem nada de coesão e que você não vai conseguir trocar a moeda de reserva de valor do mundo e que hoje tem 90% das transações de câmbio do mundo, que é o dólar, simplesmente com uma caneta e com uma decisão. Agora, o Brasil vai lá, fala, assume essa posição aberta de ser contra o dólar, mesmo tendo um caminhão de reservas, o Banco Central tem reservas em dólar, né? Vai lá, assume essa posição, que ela não é confirmada pelos russos e pelos chineses, porque a gente não viu nenhum russo comentando contra o dólar, nenhum presidente chinês ou ministro chinês comentando contra o dólar. Então o Brasil vai lá e depois ainda tem uma reunião aqui de emergência esvaziada. Então ficou muito claro, o Brasil foi usado talvez como um bode expiatório ali para falar essa questão, para mandar esse recado e agora está pagando as consequências dessa ingenuidade ou inconsequência. Will, deixa eu fechar com você, até talvez uma pergunta mais pessoal. Você é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, tem a sua vida lá, tem família lá. E eu já te perguntei isso outras vezes, mas agora a gente vê essa escalada contra a população que não é americana. Claro que você é uma pessoa legalizada, uma pessoa que trabalha lá há muitos anos. Você tem algum tipo de receio? Olha, sinceramente não. Os Estados Unidos foi um país criado por imigrantes, né? O que você teve um exagero, de fato, as fronteiras estavam... Tinha um absurdo de gente entrando, tinha muito descuidado, tem o problema das drogas que estavam entrando e o Trump ele foi eleito por uma parcela relevante da população americana dizendo que ele iria controlar isso e é isso que está sendo feito. Muito se fala de perseguição a imigrantes, teve as revoltas dos imigrantes na Califórnia, é normal, conquanto que essa revolta ela ficasse num protesto pacífico, que não foi o caso, aí, obviamente, você dá margem para a polícia eventualmente prender o imigrante e mandar de volta para o seu país. Mas os Estados Unidos foi um país criado por imigrantes. 50% das maiores empresas americanas são fundadas por um imigrante ou de um filho de imigrante. Elon Musk é sul-africano, né? O presidente do Google e da Microsoft são indianos. E por aí vai, a lista é grande. Então, aquele é um país de imigrantes criado por imigrantes e que parte dessa relevância e pujança econômica também advém de imigrantes que vão lá, criam boas empresas, fazem a sua vida. Então, não vejo esse problema. Agora, sim, havia um certo descontrole, que eu acho que é isso que o Donald Trump se propõe a fazer, a controlar. Pode vir a ter um impacto em termos de força de trabalho, porque, afinal de contas, mesmo o descontrole ajudava a ter mão de obra. É uma questão pontual que ainda não gerou problema, eventualmente pode gerar. Agora, desconfiança ou aquela como muito se fala em relação ao receio com imigrantes, sinceramente não. Perfeito. Will Kastrovski, estrategista-chefe da Avenue, que tem sede em Miami, que trabalha em Miami. Volto sempre aqui aos estúdios em São Paulo, mas estamos já acostumados a se falar pela imagem, pela internet. Muito obrigado, Will. Prazer, obrigado, Thiago. Valeu, bom trabalho e bom fim de descanso também aqui em São Paulo, né?